Eu sou Clóris Dias de Andrade Lage, artista plástica, escritora, cineasta. Eu nasci aqui em Governador Valadares. Valadares só tinha 6 anos. Foi no dia 1º de outubro de 1943, numa sexta-feira, 3 horas da tarde, na primeira casa da rua 7 de Setembro. Na minha concepção, o artista nasce, ninguém faz. Então, com 3 anos, eu já sentava na porta da loja do meu pai, na Afonso Pena com a Ribeiro Junqueira. Ali atrás do Colégio Bituruna, tinha uma, nós chamava de venda. Por que venda? Porque na venda do meu pai vendia de tudo, roupa, botão, linha, sapato, fumo, tudo, né? Tecido, então por isso que chamava venda. E eu sentava no passeio, na porta da loja do meu pai, colocava um tamborete na frente, papel, lápis, e eu já desenhava borboleta, baratinha e a Ibituruna. 12 anos, antigamente, aqui em Governador Valadares, muitos comerciantes levaram suas filhas para o internato lá em Tambacuri, porque eram só pessoas que tinham poder aquisitivo alto que colocava a filha no internato lá, porque tinha que pagar e não era pouco. Então, eu acho que o meu pai quis provar que ele também podia. Aí, com 12 anos, me levou para lá. E eu, com 12 anos, eu já escrevia também, tá? Então, quando eu cheguei lá em Tambacuri, com 12 anos, eu queria tudo, né? Eu queria aprender a tocar piano, eu queria aprender a pintar, eu queria aprender a dançar, eu queria tudo. Aí papai falou, ó, você tem que optar, porque eu chego aqui, já tenho que pagar o colégio, tenho que pagar uma conta de doce de todo tamanho, ainda vou pagar pintura e piano e mais não sei o quê. Eu falei, então tá. Então, eu optei pela pintura, porque eu gosto de música clássica, eu sempre gostei. Então, todo o trabalho que eu faço, pintura e escultura, eu faço ao som de música clássica, né? E naquela época, com 12 anos, eu escrevi, que foi com lágrimas nos olhos, que o meu coração pitou. Feliz com a pintura, a música me fascinava, me levava, você entendeu? E eu, através das asas, batia as asas e voltava para cá. E eu também escrevia novelas para as meninas apresentarem na hora do recreio lá no colégio, entendeu? Agora, a minha professora, lá em Tambacuri, chamava Irmã Germana. Ela era autodidata. Então, eu sou autodidata. Por quê? Ela não sabia passar para os alunos, as alunas, nem a técnica de ampliar a gravura. Ela não sabia. Ela simplesmente pegava uma gravura e colocava no cavalete e falava com a gente, copia. Então, por exemplo, se ela colocasse lá um cavalo marrom, eu não pintava ele marrom. Eu punha ele verde, azul, com outras cores. Mas eu nunca fazia as coisas que ela colocava para a gente copiar. Então, uma vez ela chegou perto de mim, porque eu mudava tudo, né? Ela chegou perto de mim e falou assim, você é futurista. Então, ela já estava enxergando o futuro da Clóris. Para me crescer artisticamente, quando eu frequentava exposições de outros artistas, eu sempre chegava perto do artista e perguntava qual a técnica que ele usou, que tinta que ele usava, você entendeu? E eu fiquei a vida inteira buscando isso, tá? Então, no princípio, a gente começa, todo artista, muito difícil, começa copiando os grandes artistas, né? Eu, pelo menos, eu admirava muito Renoir, que era um artista francês, figurativo, né, e tudo, eu gostava das obras dele e tudo. Mas depois, quando cheguei a mais ou menos uns 30 anos, eu falei, não, eu quero que as pessoas batem o olho na minha tela e de longe já fala aquela obra da Clóris.
Então eu comecei a jogar tinta na tela e através das pinceladas buscar fazer determinados movimentos. Nós trazemos até do nosso sangue as informações dos nossos ancestrais, né? Então, e como eu sou prima segundo grau do Carlos Drummond de Andrade, eu acho, e como eu correspondia também com ele tudo, eu acho que eu tenho certeza, é genética da família, que eu comecei a escrever também cedo. Eu não consegui ficar sem escrever, né? Agora, com relação à parte de cineasta, foi talvez porque eu comecei a fazer documentário, filmar alguma coisa, e eu comecei a trabalhar no programa Arte e Opinião da Testa Damasceno, e ajudando ela a fazer alguns documentários, alguns filmes, e tudo isso me ajudou também, que é um outro ramo, mas que eu também gostei. Antigamente, hoje não, mas antigamente, para o artista entrar em galeria de arte para poder vender as suas obras, ele tinha que levar no currículo uma apresentação de um crítico de arte falando que a sua obra era boa, mesmo se fosse uma porcaria, porque você pagava para ele fazer isso, né? E quando eu cheguei lá em Guanhães, que eu casei e fui para lá, Guanhães, o vizinho do meu sogro, meu tio, chamava Cassimiro Andrade. E o tio Cassimiro era muito ligado ao Carlos, entendeu? Porque os nossos avós são irmãos. Aí, quando eu cheguei lá, eu queria apresentar minhas obras para a Galeria de Arte, Palácio das Artes e algumas galerias para vender, porque eu queria viver de arte, né? Aí ele me arranjou o endereço do Carlos. Eu peguei e escrevi para o Carlos e mandei uma tela para ele e mandei fotografia de outras obras minhas e pedi para ele me apresentar para um crítico de arte para poder fazer uma apresentação para mim, tá? Mas o que ele falou, agradecendo a obra que eu mandei para ele, não precisou de eu procurar esse crítico de arte. Aí eu fiquei usando o que o Carlos falou. Olha, não, essa parte aí, por exemplo, eu acredito, eu não lembro de ter tido, assim, preconceito por ser artista, não. O que eu senti, como eu queria entrar no mundo da Galeria das Artes, eu comecei também a fazer projetos, quando eu cheguei aqui em Valadares. Então, o primeiro salão de pintura e fotografia de Valadares foi eu que criei. O primeiro salão de pintura e fotografia de Ipatinga foi eu que criei, entendeu? E o que eu fiz? A minha jogada. Eu trouxe crítico de arte de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro para fazer a seleção das obras dos artistas, porque era uma forma de eu entrar em contato com eles e eles conhecerem as minhas obras, conhecer a glória da artista, né? E, infelizmente, eu tive uma decepção também muito grande, você entendeu? Porque teve uma ocasião, por exemplo, eu não lembro qual salão, lá que já tinha o Teatro Atiaia, e naquela área da frente, onde hoje é a Galeria Monhangara, tudo, não tinha aqueles vidros na frente, né? Era tudo aberto. Mas a gente estava fazendo a exposição e a seleção das obras no outro salão, lá no fundo, e um dos críticos de arte, foi uma mulher, ela foi lá na frente e depois, quando ela não me viu, eu chegando perto dela. Quando eu cheguei, ela estava avisando um artista de Belo Horizonte que ela ia premiar ele. Então, essa seleção, essas premiações antigamente, não eram honestas. Eram jogadas financeiras e de interesse deles, você entendeu?
Essa, por exemplo, pessoa que eu peguei fazendo isso, era uma jornalista do estado de Minas, que eu trouxe para cá, porque o meu interesse é que ela me ajudasse. Ela chamava Maristela Tristão. Então, eu peguei ela fazendo isso, sabe? Aí foi uma paulada, mas a gente vai vivendo e aprendendo a vida inteira. Eu sempre busquei também gente para me ajudar. E eu dei sorte de encontrar uma curadora lá no Rio de Janeiro, chama Sheila Taide, e foi ela que me levou em várias partes do mundo, né? Inclusive tem um caso interessante de que uma exposição que eu fui para Nova York, quando sempre era um coletivo, mas uma das obras que eu levei, a minha obra mais bonita, chegou lá rasgada e furada. Aí eu fiquei tão chateada que quando eu voltei, eu queria alguma coisa que me desse maior sustentação na área interna da tela, entendeu? Então, foi pelo fato que a gente tinha a fábrica de móveis e a gente executava trabalho de arquitetos, decoradores também. Falando em decoradora, eu fui a primeira decoradora da cidade, Governador Valadares. Eu decorava a cidade, até para carnaval também. Já decorei aqui, já fui carnavalesca do Bafo do Bode, que era uma escola de samba lá do mercado municipal, entendeu? Mas então, quando eu cheguei de Nova York, eu fiquei estudando alguma coisa que me desse maior sustentação na área interna da tela para nunca mais acontecer isso, entendeu? E foi aí que eu comecei a colar a lona no MDF, no compensado, depois no MDF, fazia a estrutura de madeira, prendia, depois vinha com a lona e forrava, pronto, acabou o problema. Aí eu olhando móveis que a gente executava para arquiteto e decorador, os móveis com curvas e tudo, eu falei, poxa, se eu faço móveis com movimento, por que eu não faço uma tela barriguda também? Aí que veio a ideia de fazer tela com movimento côncavo e convexo. Depois eu criei movimento côncavo e convexo ao mesmo tempo e patenteei a ideia. E foi através dessa patente que eu recebi um título na Itália pela criação da Movitela. Esse aqui é a carta patente. E aqui é o documento da Itália pela criação da Movitela. Fiquei durante 10 anos pagando a patente. Só que tem que eu levei, por exemplo, essa estrutura minha para uma feira em São Paulo. Até hoje ainda tem essa feira de que a pessoa leva os produtos para poder expor e vender, né? Eu levei a Movitela, que é a patente minha. Quando eu cheguei lá, pra você ter uma ideia, um japonês entrou dentro do meu estande e tirou a tela da parede para ver como é que fazia. Tá? E quando eu chegava também na feirinha em Belo Horizonte, na Afonso Pena, que tem uma feira lá até hoje, eu sempre encontrava artistas com a minha estrutura também. Aí, como esse livro meu foi a pesquisa da minha árvore genealógica. E o que é que a peça, o que era a apresentação lá em São Paulo? Era a Clóvis conversando com o primo do Drummond, entendeu? Então, o diretor da peça ficou sabendo dessa patente minha, com esse problema que eu estava com ele, virou para mim e falou assim, Dona Clóvis, gênio é quem patenteia a ideia. A senhora faz parte da história do mundo, no mundo da arte. Ninguém nunca vai poder tirar isso da senhora. E ninguém copia o que é feio. Existe hoje a nossa galeria, Monhangara, que funciona como loja. Fica aberta lá, entrada franca, no primeiro andar do Teatro Atiaia, de 9 da manhã às 6 da tarde. E os arquitetos decoradores precisam de nos visitar para valorizar mais os artistas da nossa cidade e da nossa região, porque tem muitos que saem daqui e vão comprar obra de arte em Patinga. Tá? É importante valorizar a arte porque ela ajuda em vários setores. Quando a gente olha, por exemplo, uma determinada obra de arte, a gente até viaja
mensagem que o artista conseguiu quando ele cria. É a revelação do eu interior do artista no momento que ele criou. Aí a gente costuma viajar nas ideias dele também. Você entende? Agora, escultura é de acordo, que eu faço também escultura, mas escultura, eu não tenho assim, pelo fato que eu gosto de música, pelo menos eu fiz essa escultura, coloquei o violino, né? Porque a minha família também é de músicos, né? A minha mãe, por exemplo, tocava bandolim. Eu até, quando ela passou pela transição, eu doei o bandolim dela aqui para o museu de Valadares, entendeu? E o Juscelino Kubitschek, lá em Diamantina, não fazia serenata sem a companhia do meu tio, Ciro Andrade, que tocava violão, entendeu? Então é uma família também de músicos, de artistas, de escritores. Aqui no Governador Valadares, eu criei alguns eventos, né? A primeira Casa Arte do Vale do Rio Doce, que foi realizada lá na ilha, né? Eu criei o Mercado das Pulgas. O que era o Mercado das Pulgas? O Mercado das Pulgas era um evento, uma ideia que eu trouxe da Europa, e era lá na Açucareira. E a gente tinha feira de tudo, de cachorro, de gato, de automóvel, de planta, tinha lives, tinha um rótulo. A pessoa ia para lá, tirava documento, tinha show, tinha um palanque do lado de fora, com apresentação de shows e tudo. E eu criei também Mercadores de Sonhos, que foi um evento justamente para valorizar os arquitetos decoradores aqui, para ver se eles ficavam com a gente, valorizando a gente. Mas nem esse evento não ajudou, você entendeu? E a feirinha ali na praça, ela nasceu no hall de entrada da Prefeitura Municipal. Depois nós levamos ela para a ilha. Depois veio para a Praça Serralina. E depois foi na praça que está agora. Você entendeu? Então a feirinha também foi nós que criamos, a Associação dos Artistas. Foi através da Associação dos Artistas que eu fiz também o primeiro Arte Intervalos. O que foi o Arte Intervalos? Foi uma exposição itinerante que eu juntei o Vale do Aço, o Vale do Rio Doce e o Vale do Jequitinhonha. Então nós fizemos exposição nesses 3 vales e depois eu consegui levar a exposição no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, entendeu? Então, por isso que eu falei que nada é por acaso. Na minha concepção, eu nasci em Governador Valadares para ajudar essa classe artística, que eu ajudo com prazer. Então a gente, quando vem com essa qualidade de você ajudar e sentir prazer, eu sinto mais prazer em ajudar do que receber ajuda. Tem algo que você olha e pensa, putz, isso aqui eu poderia fazer diferente, eu poderia ter feito mais, alguma coisa que você se arrepende? Ou algo que você largou no meio do caminho? Tem coisa. Quando a gente sente que a gente cresceu espiritualmente, subiu algum degrau de evolução, você, na sua memória, se você for lá atrás, você tem às vezes raiva de ter feito determinadas coisas, tá? O Sr. Geraldo, da nossa clínica, ele conheceu minhas obras lá no Cariru Tênis Clube de Ipatinga, porque eu também já fiz decoração da cidade de Ipatinga no Carnaval. Já fiz decoração de Virginópolis, Festival de Jabuticaba, entendeu? Já. E Manhumirim também, já fiz decoração de carnaval lá em Manhumirim, já fui carnavalesca lá também e tudo. Aí o Sr. Geraldo, quando eu fiz a exposição lá em Ipatinga, no Cariru Tênis Clube, ele ficou conhecendo as minhas obras, não a Clóris. Então, quando ele chegou aqui, que ele criou a nossa clínica, ele quis conhecer a Clóris. Aí ele pediu o esposo da arquiteta que fez o projeto da nossa clínica para me levar até ele. Aí ele me levou, me apresentou. Quando eu cheguei lá, o Sr. Geraldo falou: Clóris, eu conheço o seu trabalho e vou te fazer um pedido. Eu gostaria que você fizesse um projeto para ajudar os artistas da cidade e da região. E foi aí que nasceu a Bienal das Artes
entendeu? Aí depois que nós fizemos a primeira, a segunda Bienal, ele chegou perto de mim e falou, agora você vai escrever a história da Bienal. Aí eu escrevi a história da Bienal. Então agora nós já vamos, em janeiro, nós já vamos realizar a 5ª Bienal. Entendeu? Então eu fico feliz de saber que eu estou sendo útil para a minha cidade, onde eu nasci. E quando eu passar pela transição, pelo menos vocês vão falar, mas a Clóvis trabalhou.